Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 23, Moral Estranha. Vimos aqui no último programa o item 4, 5 e 6, que hoje vamos ler para passarmos ao comentário de Kardec. Vimos mais aprofundadamente, mas vamos ler até para podermos linkar, não é, o comentário aos trechos do Evangelho que Kardec destaca nos itens 4, 5 e 6, que trata sobre deixar pai, mãe e filhos. Então temos primeiro em Mateus, depois os dois últimos de Lucas, em Lucas, lá no Novo Testamento. Diz Jesus: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Isso está em Mateus. Em Lucas: então Pedro lhe disse: por nós vedes que tudo deixamos e vos seguimos. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba desde este mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. No item 6, também em Lucas, temos: um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me dispor antes do que tem. Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Kardec então comenta: sem distinguir, sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Aspas. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas. Fecha aspas. Então, nós estamos encarnados, mas não somos seres encarnados, somos seres espirituais. Daí a prioridade das nossas escolhas serem escolhas que não conflitam, ou melhor, não conflitem com os interesses espirituais, não é? Então, ele vai colocar aqui, entre aspas, uma ideia que resume o que Jesus nos diz. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas. Humanas aqui tem relação com a vida material, não é? Vida de encarnado. Porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria sua negação. Exato. Então, Jesus não está falando para ninguém negar a família. Ele está falando com espíritos imortais. Então, a sua fala tem que ser aqui traduzida dentro desse entendimento sobre vida encarnada e vida imortal. Continua Kardec nos dizendo, então: não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? E ele vai continuar explicando isso. Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país?
Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Vamos lembrar que ainda no século XIX existiram muitas guerras ali pela região da Europa, né? Então era muito comum as pessoas saírem lá, se integrarem aos exércitos para defender o seu país. Continua Kardec. Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. Se nós chegamos até a grafar de caneta muitos anos atrás. Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais e seguir o seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias. Mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude de que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, que nós vimos, né? Na verdade não é odiar, né? É amar menos. Essas palavras não seriam a negação do mandamento. Essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal e com mais forte razão se tomadas quanto ao espírito. Então essas palavras que Jesus diz não estão negando a necessidade de se honrar pai e mãe. Jesus não pode falar algo que contrarie a lei de Deus, não é? Já que a sua palavra é também a expressão da lei de Deus, em termos que o Evangelho é mais uma revelação da lei de Deus, assim como os 10 mandamentos também o foram, não é? Então, elas não podem ser a negação do que já tinha sido prescrito. Elas tinham por finalidade, continua Kardec, por uma hipérbole, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Ou seja, ele foi, né, naquele exagero da expressão, se assim podemos dizer, né, envolvendo todos os maiores afetos, para, vamos dizer assim, colocar a importância de termos essa visão de que o nosso interesse como espíritos imortais, daí ele colocar aqui a expressão vida futura, está além dos interesses limitados durante a vida encarnada. Nada que fazemos como encarnados pode vir a conflitar com os interesses do espírito imortal, senão será com certeza uma má escolha. Eu vou lavar a minha honra com sangue porque o que ele fez não tem perdão, vou assassiná-lo. Vou riscar ele do mapa. Vai ficar arriscado no mapa? Pois eu sei que o espírito não morre. E, sendo eu o móvel do escândalo do outro, estou eu me comprometendo para as próximas encarnações? Para quê? Então, quer dizer, quando uma decisão na minha encarnação me compromete como espírito imortal, com certeza é uma péssima escolha. Então, não podemos deixar que o interesse do espírito do encarnado esteja acima do interesse, porque eu estou encarnado, mas sou o espírito imortal, passe por cima do interesse de nós mesmos como espíritos imortais. Eu vou passar nesse concurso porque eu vou comprar o gabarito. E aí? Eu consigo a vaga aqui nessa encarnação e me comprometo, né? Porque eu prejudiquei outras pessoas, porque eu usei de subterfúgios reprováveis moralmente. Isso tudo vai vir numa conta para pagar lá na frente. Aí, lá na outra encarnação, eu nem lembro do que eu fiz. Eu não lembro do que eu fiz, mas eu fiz. A minha personalidade da outra encarnação não vai lembrar.
mas eu, espírito imortal, assinei a minha responsabilidade diante da minha livre escolha. Continuamos aqui com Kardec. Deveriam, então, elas, as palavras de Jesus, tinham por finalidade mostrar por uma hipérbole, né, essa figura de exagero, assim, de envolver, né, um grande número de coisas, isso, aquilo, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, a gente está falando aqui ao tempo de Jesus, não é? Em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que na civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias, como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento. Olha que interessante isso. É preciso que haja separação. Se ficarmos só relacionando com a família, e vamos nos reproduzir a partir dali, e é o que ele diz aqui do se abastardar, né? Se não há cruzamentos, se não se enxertam umas nas outras, tanto umas famílias nas outras, quanto umas raças nas outras, tanto no interesse do progresso moral, quanto no progresso físico. Porque nós sabemos, pessoas que reproduzem-se nas próprias famílias consanguíneas, geram descendentes com vários problemas, não é? Então, é importante que nós nos reproduzamos, né? Nós tenhamos descendentes em famílias não consanguíneas. Isso melhora vamos dizer assim, a qualidade genética e também no cruzamento das raças. Isso também favorece a própria desenvolvimento da espécie, né? Então, isso também é importante destacar. E é interessante que Kardec diz isso, e eu vou aqui repetir. Olha que interessante. A própria separação é necessária ao progresso, ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, tanto na família quanto nas raças. Se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral, quanto no progresso físico. E ainda diziam que Kardec era racista, né? Ele está dizendo que é importante que haja esse cruzamento entre as famílias e das raças, que isso é importante ao progresso. E ele continua nos dizendo: essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto. Porque quando Jesus fala isso, se nós interpretarmos do ponto de vista terrestre, é que fica... Mas como que ele está falando isso? Não está falando do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las, essas falas de Jesus, de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os laços do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, esses laços afetivos. Que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes, as dificuldades da vida, principalmente, não é, quando nossos afetos desencarnam, né? Estamos sempre ligados pelos laços do coração. É isso, então terminamos aqui o nosso item 6, que trouxe o comentário de Kardec dos itens 4 e 5, primeira parte, que é também o extrato, né? Nós vimos aqui a segunda parte do item 6, que foi o comentário de Kardec. É isso, queridos amigos. Estaremos de volta
No próximo programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.